Meus irmãos, boa noite, Paz do Senhor. Noite abençoada nessa quarta, hoje dia 15 de julho de 2026. Que seja essa palavra do coração do Senhor para os nossos corações. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente padrões dessa plataforma. Se você sentir da parte do Senhor no seu coração de semear nesse canal, aqui embaixo, nessa barrinha que está passando, então as informações para que você se torne um semeador, um mantenedor desse canal aqui na internet, através da semente que será lançada. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. A nossa meditação nessa noite vai estar lá no texto de Neemias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Enviei-lhes mensageiros a dizer-lhes: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra e deixaria para ter convosco? Irmãos, há batalhas em que o inimigo ele sabe que ele não consegue destruir você de uma vez só. Então ele muda a estratégia, ele muda a forma dele de agir, né? E ao invés de atacar frontalmente, ele começa a desgastar a sua resistência, a te cansar, a nos cansar. E é assim que muitos de nós abandonamos os nossos ministérios, casamentos, projetos, sonhos. É assim que muitos abandonam até a caminhada com Deus. Não porque perderam uma grande batalha, não. É porque cansaram de lutas pequenas, de lutas e batalhas que enfrentaram todos os dias, sabe? E esse texto de Neemias nos mostra que existe uma guerra silenciosa, que é a guerra do desgaste. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, sabe? A palavra vai dizer aqui que os muros de Jerusalém eles estavam quase prontos. E aí Sanbalate, Tobias e Gesem, eles perceberam algo muito importante, que já era tarde para impedir a reconstrução. Naquela altura do campeonato já estava difícil impedir. Eles não tinham mais força para destruir a obra que Deus tinha iniciado. Então eles decidiram tirar Neemias da obra. O líder, aquele que era o reformador, aquele que o Senhor colocou no coração dele, a semente da reconstrução. E aí eles fizeram isso, mas não fizeram de maneira escancarada não, tá? Eles fizeram da maneira mais sutil possível. Eles não enviaram um exército, eles não fizeram ameaças diretas, sabe? Eles mandaram um convite. E o texto ele mostra algo impressionante. O texto diz assim: 4 vezes me enviaram a mesma mensagem. Eles não criaram um plano novo. Eles não inventaram uma outra estratégia. Eles apenas repetiram. Repetiram e repetiram. O inimigo sabe que aquilo que ele não vence pelo confronto, ele vai vencer pela repetição. Às vezes não é pela intensidade, é pela repetição. A primeira tentativa, muitas vezes nós resistimos, nós rejeitamos. Na segunda, continuamos firmes. Na terceira, a gente começa a cogitar. Aí na quarta, cansaço vem, emocionalmente, espiritualmente. E é exatamente isso que Sanbalate queria. Ele não precisava convencer Neemias imediatamente, ele nem queria isso. E aí ele vai e manda um convite inofensivo: olha, venha conversar conosco. Não era uma guerra, era só uma reunião. Venha congregar conosco no Vale de Ono. Neemias ele discerniu algo que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não percebemos. Que eu falei sobre isso esses dias, né? Que são as distrações que vêm como conexão, como oportunidade, como algo bom que não é bom. Falei sobre isso ontem, falei hoje de manhã. Olha, quem está construindo algo importante em Deus precisa entender que nem tudo precisa de resposta, nem toda conversa, nem todo convite precisa ser aceito. A gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Nem toda provocação merece a tua atenção. Nem toda crítica merece a nossa defesa. Tem coisa que você não tem que se defender, sabe? Porque cada minuto que você gasta discutindo, você deixa de investir naquilo que Deus está construindo na sua vida, na sua história. O texto mostra que Neemias ele respondeu exatamente a mesma coisa, nas 4 vezes. Ele não mudou o discurso. Ele não tentou agradar, ele não negociou, ele não explicou mais do que deveria falar. E essa é a maturidade espiritual, que é a capacidade de a gente permanecer firme, sabe?
sem sentir aquela necessidade de inventar uma nova justificativa, de se submeter à pressão, né? A pressão do mundo, a pressão das pessoas. Tem muita gente que começa firme a viver um propósito lindo em Deus, mas depois da insistência das circunstâncias, as pessoas começam a desanimar, a pessoa começa a cansar, e eu sei que tem muita gente passando por isso, cansada. E é assim que nós desanimamos, e é assim que nós caímos. E cair aqui não é só pecado, cair é sair do projeto, sabe? Se desviar do plano. E nem sempre isso vem através de uma grande decisão. Não. Às vezes são os pequenos desgastes acumulados, né? O casamento não acaba num só dia. O ministério não termina em um só dia. As coisas não acabam da noite para o dia, do dia para a noite, não. Vai deteriorando. Elas vão piorando. Elas vão deixando de ser o que era. A fé deixa de ser fé, a oração deixa de ser oração. O cansaço, irmãos, acumulado, ele produz desistência. Produz. De tanto cansar, nós caímos. Davi caiu diante de um gigante, aí é um outro texto. Ele foi salvo por um dos seus valentes. Ele já não aguentava mais de tanto lutar as mesmas guerras contra o mesmo inimigo. Então o inimigo, ele sabe que se ele não consegue derrubar você hoje, ele vai de todas as maneiras tentar te minar, sabe? Te minar, te esgotar, para você paralisar a construção. E aí ele insiste. A insistência de Sambalate foi essa, sabe? Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você esteja vivendo essa mesma coisa nessa noite de quarta-feira. Sabe? Não é uma grande crise, mas é uma sucessão de pequenas coisas. As mesmas coisas que cansam, que desanima, sabe? As mesmas tentações, as mesmas críticas, as mesmas decepções, a mesma espera, o mesmo problema. E aí você começa a pensar, será que vale a pena continuar? Começa a pensar nisso. Neemias, ele responde a Sambalate com a sua atitude, né? Ele diz, estou fazendo uma grande obra, eu não estou parado, não estou parado. E aqui é um grande segredo, estou fazendo, porque a fé, ela exige também obras, que viemos a fazer coisas, que viemos a tomar atitudes, que viemos a caminhar, não ficar parado. A paralisia, ela é um terreno fértil, né? Não tem aquele ditado que mente vazia é oficina do diabo? Exatamente. Ele diz, estou fazendo uma grande obra. Então quem sabe o tamanho do propósito, do chamado, da missão, não vai aceitar qualquer convite, não vai abandonar um muro para ir discutir lá no vale, não, porque você sabe o propósito que tu carrega, você sabe que é uma grande obra, não é uma pequena obra, não é uma obrinha, não é qualquer obra, é uma grande obra. E aí nós não trocamos, quando entendemos, nós não trocamos o propósito por distração. Se o inimigo hoje ele continua insistindo, ele percebeu que ele não vai conseguir impedir aquilo que Deus já começou na sua vida. Então não interprete essa repetição de lutas como Deus não se importa comigo, Deus se importa. Só que isso tudo revela que essa obra está prestes a ser concluída e está incomodando demais o inferno. Continue construindo, continue obedecendo, continue dizendo não, quantas vezes for necessário. Tem vitória que não pertence ao mais forte, ao mais conhecedor da Bíblia. Não. Vitórias que pertencem àqueles que permanecem fiéis. Aqueles que, apesar das circunstâncias, são fiéis até o fim. Então não desça para o vale das distrações. Continue nesse muro, continue nessa construção. Deus está reconstruindo a sua história. Ele está reconstruindo a sua vida. Essa obra não pode parar. Não aceite os convites. Continue firme no lugar, na posição que Deus te colocou. Uma noite abençoada para vocês. Antes de encerrar essa mensagem, como eu faço todo dia, agradecer aqui os irmãos do Clube de Membros, juntamente com os irmãos que semeiam nesse ministério. Seja uma noite de paz, uma noite de resistência, mais uma noite contra o cansaço, contra o enfado, contra o desânimo, contra a desistência, resistência, porque essa obra ela foi iniciada
e na eternidade há um tempo para que ela seja finalizada na sua vida. Fique na paz, a paz de Cristo.